Diga aí, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Kaique Fialho. E eu sou Caio Costa. E está no ar o quarto episódio do nosso Diga aí Podcast. Com a pandemia do Covid-19, houve um foco midiático na prevenção do novo coronavírus e nas suas formas de contágio, mas outras infecções não deixaram de registrar casos pelo Brasil durante o período, como o caso das doenças arboviroses. Chamamos o Guilherme Ribeiro, pesquisador do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz Bahia, para conversar um pouco com a gente sobre a importância de não esquecer também o combate ao Aedes aegypti, como pode ser realizado o diagnóstico de arboviroses e formas de prevenção. Guilherme, o que significa o termo arbovírus e quais são as doenças arboviroses mais comuns no Brasil? Bem, arbovírus é um termo que a gente utiliza para indicar vírus que têm transmissão por artrópodes, por insetos, tipos de mosquitos, por exemplo, e outros insetos, né? A gente utiliza o termo arbovírus porque é um termo que vem do inglês arthropod-borne virus, né? Vírus originados de artrópodes, esses tipos de mosquitos, insetos, uma categoria grande aí que inclui o Aedes aegypti, mas inclui também, por exemplo, percevejos, carrapatos, são outros tipos de artrópodes que podem eventualmente transmitir vírus. Os vírus mais frequentes transmitidos por artrópodes, né, os arbovírus mais frequentes no nosso meio urbano, são o vírus da dengue, o vírus chikungunya e o vírus da zika. No ambiente silvestre, a gente também enfrenta o problema da febre amarela, que eventualmente atinge os homens, mas que mais frequentemente atingem primatas não humanos, né? Macacos, saguis. E os mosquitos que transmitem são os mais variados. A gente se preocupa muito com Aedes aegypti, mas existem arbovírus que são transmitidos, por exemplo, pelo Culex quinquefaciatus, que é a muriçoca comum que a gente tem. Então, a problemática dos arbovírus é grande e é uma situação que você pode ter uma emergência de outros arbovírus nos centros urbanos. Acho que seria válido discutir e falar como formas que a população em geral Uhum. podem aplicar nas suas casas para se protegerem e diminuírem a infecção do Aedes aegypti. As ações para prevenção de infecção por arbovírus, elas se consistem basicamente na gente ter um ambiente que reduza a possibilidade de proliferação do vetor. Se a gente tem pouco vetor ou nenhum vetor, né, no caso do Aedes aegypti, presente no ambiente, a gente reduz com isso a possibilidade de transmissão. Então, como é que a gente alcança isso? Através de estratégias para impedir a presença de acúmulo de água no local. Então, se você reduzir o acúmulo de água, sejam em caixas d'água, em tanques, em túneis, em vasos de planta que tenham um prato que acumule água, né? Qualquer, qualquer ação que reduza o acúmulo de água, você está diminuindo a possibilidade do mosquito proliferar nesse ambiente. O problema é que alguns desses reservatórios de águas nós necessitamos de mantê-lo. Não dá para você não ter esse reservatório como a caixa d'água. Como a água não chega continuamente, os moradores precisam acumular água. Então, já que não é possível impedir o acúmulo de água, o que a gente precisa é que essa água acumulada esteja em um reservatório que impeça a chegada, né, a presença do mosquito para fazer a deposição de ovos. Então, as estratégias são para descarte de material de desuso, para que não sirva como reservatório, e uma boa vedação daqueles reservatórios de água. Para além É, disso, tem uma série de ações que não depende diretamente da população, mas depende de ações intersetoriais do governo. Então, a gente sabe que o problema da reprodução do Aedes aegypti, né, do vetor, no local que tem a água, tem uma relação direta, por exemplo, com a coleta de lixo, porque se você não tem uma coleta de lixo adequada, você vai ter um acúmulo de material de desuso que pode servir como um local onde acumula água durante períodos de chuvas. Então, uma série de ações que dependem de ações governamentais, né, do setor aí externo à saúde, são importantes para que você reduza a proliferação do vetor.
Uma pergunta que toda vez que a gente fala sobre arbovirose, discute ou faz uma menção para abrir para as pessoas tirarem dúvidas, uma constante é se uma pessoa, um paciente, pode acabar pegando mais de uma ao mesmo tempo, mais de uma doença arbovirosa ao mesmo tempo. Quando um indivíduo tem uma infecção por mais de uma arbovirose ao mesmo tempo, a gente denomina essa situação de co-infecção. Ele tem uma infecção, né, concomitante por dois arbovírus. Isso pode ocorrer em cenários que a gente esteja vivendo uma intensa transmissão de mais de um arbovírus no mesmo período. Então, a gente, por exemplo, viveu isso em 2015, onde a gente tinha a emergência do vírus chikungunya e do vírus Zika, e passávamos também por um período de intensa transmissão de dengue. Então, você tinha 3 arbovírus sendo transmitidos naquela localidade, no caso Salvador, por exemplo. Então, poderia acontecer do indivíduo se infectar por mais de um arbovírus no mesmo período. Isso tanto pode ocorrer eventualmente por uma picada por um mosquito que carreia mais de um arbovírus, um mosquito que esteja infectado por mais de um arbovírus e naquela picada ele levar os 2 ou 3 arbovírus, ou podem ser por picadas sequenciais. Você se infecta por um mosquito para um arbovírus, em uma outra picada, em um período de tempo curto, né? Às vezes no mesmo dia ou alguns dias de diferença, você se infecta por outro arbovírus, então você pode ter 2 ou mais arbovírus no seu organismo simultaneamente. Uma questão que costuma ser muito frequente entre dúvidas na população é se existe algum exame disponível que mostre se alguém já teve chikungunya, dengue ou zika. Perfeito. Nós temos exames para fazer o diagnóstico de infecções por dengue, zika, chikungunya, tanto numa fase inicial, após o início dos sintomas, quando a pessoa ainda está doente. Então, se a pessoa procura um atendimento médico com 1, 2, 3 dias de doença, até a primeira semana de doença, existem exames que tentam detectar a presença do vírus no organismo ou a presença de alguma proteína do vírus no organismo. São os exames que a gente denomina de exames diretos. Você detecta algo que marque que o vírus está no seu organismo e você então faz um diagnóstico nessa fase inicial da doença, mas passado uma semana, o nosso corpo é capaz de eliminar o vírus e proteínas do vírus do organismo. Então, se você tentar buscar o vírus diretamente no corpo de uma pessoa que teve sintomas depois do 7º dia, do início dos sintomas, a gente vai ter uma dificuldade de fazer uma detecção do vírus diretamente. Então, o que a gente faz é usar outros tipos de exames que vão detectar, então, anticorpos contra o vírus, que são marcadores de que houve uma infecção. Então, a gente tem esses exames que a gente chama de exames sorológicos, sorologia. Então, a gente pode utilizar exames sorológicos após a primeira semana de início dos sintomas e você pode fazer, então, uma detecção de que houve uma infecção pregressa. Às vezes, até os sintomas já melhoraram, a pessoa já está bem e já passou até uma semana, 10 dias, 15 dias, e você ainda consegue detectar que houve uma infecção recente por esse vírus, detectando anticorpos contra os vírus. A gente tem uma dificuldade com os testes sorológicos de diferenciar a infecção entre dengue e zika por serem vírus da mesma família e algumas vezes os testes sorológicos para esses 2 arbovírus eles podem ter uma reação cruzada, ou seja, você está infectado por um e o teste para o outro dá positivo. Isso não acontece com o chikungunya, que é um vírus de outra família, é um vírus mais distinto da zika e da dengue. A realização do nosso podcast é uma iniciativa da Fiocruz Bahia. Estamos disponíveis no YouTube, SoundCloud e Spotify. Para mais informações, nos acompanhe pelas redes sociais. Nosso Instagram é Diga aí Comunidade. E não esqueçam, continuem se cuidando.